ação. E para a gente começar esse encontro de hoje, nós vamos começar com uma pequena meditação, tá? Para que a gente possa se centrar um pouquinho mais. Eu vou colocar uma música, quero ver se vocês conseguem ouvir a música e a minha voz ao mesmo tempo, e se o volume tá bom. Tá bom o volume? Dá para ouvir? Acho que sim. Muito bom. Oh, vamos pedir para isso. Todas são muito bem-vindas. É uma visualização que nós vamos fazer agora, que se relaciona também com o tema desse livro. Então, pedir para que todos encontrem uma posição confortável. E vamos começar fazendo algumas respirações mais profundas, inspirando profundamente pelo nariz, segurando um pouquinho, soltando levemente pela boca. Então, nós podemos fazer isso algumas vezes. Então, inspire, segure. Permitindo que a cada respiração traga mais calma, mais relaxamento. E que você possa ir sentindo o seu corpo relaxar a cada expiração. Que na próxima inspiração, vocês possam contrair todo o seu corpo, elevando até os ombros, até a orelha. Contrai, 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 inspirando, segura um pouquinho. E quando soltar, solta todo o seu corpo. Isso. Permita que os seus ombros caiam. Permita que o seu maxilar relaxe. Que qualquer tensão que ainda haja no seu corpo, ela possa ir se dissolvendo conforme você vai soltando o seu ar. Respire. E agora imagine uma luz suave, uma luz quentinha, começando no topo da sua cabeça. Essa é uma luz calmante, é uma luz relaxante. E à medida que essa luz ela vai descendo pelo seu corpo, sinta como ela relaxa cada músculo, cada célula. E vai deixando essa luz descer pelo seu rosto, pelo seu pescoço, indo em direção aos seus braços, suas mãos, todo o seu tronco, passando pelas pernas, chegando até os pés. E se sinta completamente envolvida por essa luz. Como se você realmente estivesse em um casulo de tranquilidade, de segurança. E imagine que você está em um local seguro. Um lugar seguro e confortável. E esse lugar pode ser um lugar real, pode ser um lugar imaginário, mas um lugar onde você se sinta completamente à vontade e protegida.
onde é o meu lugar de segurança? É onde eu me sinto protegida, onde eu me sinto segura, onde eu me sinto confortável. Este é o seu lugar. E toda vez que você precisar se sentir protegida e em segurança, você pode estar fisicamente em qualquer lugar, mas mentalmente você pode estar nesse seu lugar de segurança. E agora, nesse lugar de segurança, permita-se olhar para a sua história de vida. Comece lá da sua infância e se veja como uma criança. Talvez uma criança brincando, explorando, aprendendo. Talvez uma criança que sofreu. Talvez uma criança que não foi vista. Perceba quais memórias surgem quando você lembra da sua infância. Quais são os sentimentos que aparecem? E à medida que você vai revisitando cada uma dessas memórias, permita-se reconhecer qualquer trauma, qualquer medo, qualquer angústia, qualquer aflição que possa estar presente. Não julgue esses sentimentos, apenas os observe. E quando você os observa, perceba onde ainda eu me sinto presa. Quais são as áreas da minha vida que ainda precisa de cura, que ainda precisa de um olhar. Quando você olha para essa área, envie amor, envie compaixão para essas partes de você que ainda estão feridas. E agora pegue a sua mão esquerda, coloca no seu ombro direito. A sua mão direita, coloca no seu ombro esquerdo. E se imagine abraçando essa criança interior e dizendo para ela que está tudo bem, que está tudo bem ela sentir o que ela sente e que ela é muito amada e ela é muito aceita exatamente como ela é. E permita-se se sentir e sentindo essa cura começando a acontecer. Vai sentindo essa luz suave, quente, envolvendo também essas partes feridas, te trazendo conforto, te trazendo paz. Enquanto você abraça com carinho
e dando para essa criança tudo aquilo que ela precisa. Principalmente, estar em um lugar seguro, onde ela se sinta protegida. E quando você estiver pronta, você pode começar a trazer a sua atenção de volta para o presente, sentindo aonde você está sentada, sentindo o peso do seu corpo. Isso. Sentindo a temperatura do ambiente. Vai se movimentando suavemente, as mãos, os pés. Se espreguiça se precisar, se estica se precisar. E quando sentir, pode abrindo os olhos, voltando para aqui agora. E trazendo com você essa sensação de calma e de centramento. E se sentirem à vontade, quiserem compartilhar alguma coisa, alguma experiência, alguma visualização, fique à vontade. Lembre-se que esse é um lugar seguro. Ah, como que vocês estão aí? Lá vou eu, então. Ui. Vocês estão me ouvindo? Sim, Ah, tá. É, a minha visão, né? Eu já percebi que que eu vou para alguns lugares, né? Então, eu fui para casa onde eu vivi até os 7 anos, morei até os 7 anos de idade. E, e a imagem que eu vi, né, foi a minha criança muito, quase que em choque em relação a quando via os meus pais discutindo, brigando, enfim. E, e aí eu trouxe essa percepção para essa criança de que aquilo era a dinâmica deles e que era sobre as escolhas deles e que, né, tudo bem, assim, e que ela podia sentir que ela não precisava travar aquilo ali, que eu senti como se o corpo daquela criança tivesse mole a ponto de assim, tipo, então não vou sentir mais nada, sabe? Tipo, entregue. Foi interessante, né? Porque a gente já falou tantas vezes aqui, né, dessa questão de eu segurar o meu sentir de algumas formas, e foi interessante isso. Obrigada, foi interessante. obrigada, Lívia. Muito obrigada. É isso. E assim, é para cada uma, nós vamos trabalhar na leitura desse livro, no estudo desse livro, nós vamos olhar um pouquinho também para os nossos traumas, né? Olhar para nós e com o objetivo de olhar para nós para que a gente possa, com o nosso olhar, também olhar para o outro, como terapeutas e como consteladoras. Eu fiz um pequeno compartilhar com vocês aqui. Uhum. O Clube do Livro de hoje, que nós vamos começar a olhar para esse livro. O corpo guarda as marcas. E que esse pequeno vislumbre do que vocês puderam ter agora, a respeito desses traumas, é um pouquinho da sua história. Que depois você possa ter um tempo e realmente anotar quais foram os insights que tiveram, quais foram os insights que vocês vão tendo durante o estudo desse livro, tá? Para que a gente possa também aproveitar esse estudo para se trabalhar, né? Aproveitar esse espaço para que a gente possa olhar também para isso juntas. E assim, também tendo ferramentas, né? O livro vai trazer bastante coisa sobre de como nós podemos depois estar passando isso adiante, que seja para os nossos clientes. E o livro, ele trata exatamente sobre isso, né? O trauma como um dos grandes problemas da saúde pública, de como tem afetado diversas pessoas. Ele, logo no começo, ele traz muito sobre esses sobreviventes de guerra, que foi o começo do estudo dele, né? Vítimas de doenças de violência doméstica, de crimes, de agressão, de maus tratos, de abuso sexual, de abandono, de negligência. E o trauma
é o que é mais abordado nesse. E como que o trauma, né? O funcionamento do corpo, do cérebro, como que ele compromete a capacidade das vítimas de ter prazer, de criar laços saudáveis, de confiar nos outros e de se sentirem seguras. Eu não sei quem conseguiu assistir o filme, mas aquele filme que eu passei lá no grupo, ele traz bastante isso. Então, traz um trauma especial da protagonista, mas vários outros traumas que são abordados ali de alguma forma. E de como isso muda a vida de uma pessoa, né? Ele vem trazendo esse livro, então, ele é um convite para que a gente possa enfrentar a realidade do trauma, explorar a melhor forma de tratá-lo como sociedade e empregar meios disponíveis também para evitá-lo. Autor Bessel van der Kolk, eu acho que é assim, é fundador, né, do Centro de Trauma, é um médico, ele é professor também na Universidade de Psiquiatria de Boston e diretor do Complexo Nacional de Tratamento de Trauma. E eu achei essa foto dele tão interessante. É uma foto, transmite um pouco de serenidade, né? No olhar, na foto. E esse é o autor que nós vamos passar a olhar um pouquinho para isso. E vamos começar, né? No livro, hoje nós vamos olhar o prólogo e a primeira parte, a redescoberta do trauma. E logo no começo, ele vem trazendo um pouquinho a respeito de pesquisas, né? Aqui o poder da imaginação. Esse poder da imaginação, ele é tão interessante que é um mecanismo tão bom do nosso corpo, da nossa mente, e de como a imaginação, ela é fundamental para a nossa qualidade de vida. E por quê? Porque a imaginação, ela nos permite abandonar a rotina do dia a dia, porque com ela nós podemos fantasiar viagens, refeições, né? Namoros, ter a última palavra numa discussão. Então, a imaginação, ela vai tornando a vida interessante. E ela nos dá a oportunidade de contemplar possibilidades. E mais para frente a gente vai falar nisso, em como a gente pode também, como terapeutas e consteladores, olhar para o nosso cliente a partir desse viés. E aí ele começa, né, logo no prólogo, o trauma, ele traz algumas pesquisas de como existe o trauma no mundo, né, onde 5 americanos sofreram abusos sexuais na infância, entre um quarto que apanhou dos pais, a ponto de ficar com marcas no corpo, da violência física, que é uma realidade em 1 a cada 3 casais, onde um quarto dos americanos cresceu junto a parentes com problemas de alcoolismo e que entre 8 viu uma mãe ser espancada ou agredida. Então, em como o trauma realmente ele vem impactado a vida de muitas pessoas, mas ao mesmo tempo como ser humano nós somos. E a capacidade que nós temos como ser humano de adaptação. Independente do que aconteça, nós nos recuperamos de guerras que são constantes, de desastres, de violência, de traição. Mas ao mesmo tempo, essas experiências elas deixam marcas nos lares, nas famílias, de geração em geração, como nós estudamos muito, né? A transgeracionalidade. Elas deixam marcas no corpo, na mente, nas emoções, na capacidade de desfrutar as alegrias e prazeres, e também no nosso sistema biológico e imunológico. E que não traz só para. E que o trauma não fere só a pessoa que está passando por aquilo, né? Mas todos os que estão ao redor dela, de alguma forma também sofrem com esse trauma. Nós vamos falar um pouquinho mais lá para frente a respeito dos cérebros, né?
dos três cérebros, do reptiliano. Aqui ele traz um pouquinho, que é essa parte de trás do cérebro, né? A gente ficou conhecido como Rex. Vão saber do que eu estou falando, do Rex. E que é aquela parte dedicada a garantir a nossa sobrevivência. E olha que interessante que ele traz na página 10, o terceiro parágrafo. Essa parte, ela não lida muito bem com a negação. Então, uma experiência traumática pode se reativar ao menor sinal de perigo, mesmo muito tempo depois de ela ter acontecido, mobilizando os circuitos cerebrais prejudicados e produzindo uma quantidade absurda de hormônios de estresse, e que surgem, então, emoções desagradáveis, sensações físicas intensas e ações impulsivas e agressivas. E que muitas vezes, ó, elas se mostram incompreensíveis e avassaladoras. E mais para frente a gente vai explorar um pouquinho sobre esses três cérebros e como cada um ele age, né, na função do trauma. E ele traz depois três novas áreas científicas que foram ajudando ele a se aprofundar nesse estudo do trauma, onde ele traz a neurociência, que estuda o cérebro, como que o cérebro ele respalda os processos mentais. Ele traz a psicopatia do desenvolvimento, que era dedicada ao impacto que essas experiências adversas sobre o desenvolvimento da mente e do cérebro. E depois ele traz a neurobiologia interpessoal, que é voltada para a influência do nosso comportamento sobre as emoções, a biologia e a mentalidade das pessoas com quem nós convivemos. E em seguida ele vem trazendo, né, várias pesquisas de como tudo, um trauma, ele mexe com a pessoa por inteiro. E como que a reação fisiológica, ela é real. Traz que é feito uma reconfiguração no sistema de alarme do cérebro. Existe um aumento da atividade dos hormônios do estresse, alterações dos sistemas que separa informações importantes de relevantes. É como se ele realmente fizesse uma bagunça ali no cérebro. E com isso, o que que as pessoas ficam? Elas ficam mais hipervigilantes. É como se elas realmente tivessem uma sensação de perigo constante. E aí veio, né? Cada hora um entendimento, ele vem trazendo uma construção de tudo isso, como o porquê que as pessoas, as vítimas, elas passam repetidas vezes pelos mesmos problemas e têm tanta dificuldade em aprender com aquela experiência. Passei por uma situação. Aí eu vou lá, daqui a pouco eu tô passando pela mesma situação e parece que só mudou os personagens. Por que que eu tenho essa dificuldade de aprender e dar um passo à frente, mas eu continuo naquela rodinha do rato? O que que acontece que faz com que eu não saia daquilo? E ele ainda fala, ó, que essas condutas, elas não decorrem de deficiências morais e nem indicam força de vontade ou má índole da pessoa, mas são produtos de mudanças reais no cérebro. E aí ele traz três formas, ou três caminhos da neuroplasticidade natural do nosso cérebro. Então, que seria de cima para baixo, que é aquela conversa, né, que nós trabalhamos muito na psicoterapia, conhecendo, compreendendo, ao mesmo tempo que essas lembranças do trauma, elas vão sendo processadas. Uma outra forma, um outro caminho é o uso de medicamentos, que impedem ali as reações de alarme impróprio, alteram a forma como que o cérebro organiza as informações. E um terceiro caminho, que é de baixo para cima, permitindo que o corpo ele tenha experiências que respondam de maneira profunda e visceral àquela impotência, à raiva ou o colapso que foram resultantes do trauma. Então, trazendo ali três formas, né, de três caminhos para se compreender ou para trabalhar o trauma. E aí, logo na primeira parte, lições aprendidas com veteranos do Vietnã.
Ele traz essa frase aqui, ó. Tornei-me o que sou aos 12 anos, num dia gelado e nublado no verão de 1975. Isso foi há muito tempo, mas o que dizem sobre o passado está errado. Hoje, compreendo que estive olhando para aquele beco deserto durante os últimos 26 anos. Como que nós poderíamos comentar um pouquinho a respeito dessa frase? Como que essa frase chega para você aí? Pode abrir o microfone e falar, Anabela. Para mim, chega Concordo. assim, eu estou preso a isso. Desde os 12 anos, aquele trauma aconteceu, e eu tenho 26 anos olhando exatamente para ele, e como se estivesse paralelamente vivendo uma vida, e uma parte dele está aprisionada naquela dor, naquele momento. Então, ele não está inteiro, nem lá, E que nem ele não cá. consegue viver, né, esse trauma, ele não conseguiu elaborar, ele está preso lá, uma parte dele está presa lá e uma parte dele está sobrevivendo, porque não é uma vida, ele não está inteiro. É assim que chega para mim. Isso. Fala, Anabela. Me chegou com uma mensagem muito pessoal, que eu compreendo plenamente o que esse senhor diz, né? Ahm, Há 55 anos, mais disso, né? Tudo aquilo que eu faço e tenho feito tem estado ahm, predicado em sempre esse meu olhar para acontecimentos de há mais de 50 anos. E, um, e que é necessário realmente um trabalho muito, muito, muito complicado, é um processo comprido, e de muita dedicação para deixar de olhar para o beco, porque aquele beco é o que abre o medo dentro dele, não é? Tanto que na meditação que você fez, a Lívia voltou à casa onde, onde cresceu até aos 7 anos, e eu voltei brevemente à casa onde cresci até aos 7 anos e à casa onde continuei dos 7 anos para a frente, que foi dos 6 anos, 7 anos, que foi aí que aconteceu o abuso, e a minha ideia vai sempre para lá. Depois de tantos anos de trabalho, de tantas terapias e de tantas vivências e de tantas coisas, essa memória está muito, muito, está impressa em mim. E não só no meu cérebro, como no meu corpo. Tanto que ele depois fala nisso, não é? Que as consequências físicas de saúde que muitas pessoas que sobreviveram a traumas têm ao longo de uma vida inteira. Então, eu sou um caso clássico, perfeitamente. Isso para mim entra-me como assim, como uma luva. Uhum. Uhum. E aí ele traz na sequência, mais alguém quer falar alguma coisa? Se quiser, abre o microfone aí, pode falar. Posso falar? Pode? É interessante que foi semana passada, foi até muito lindo, né? Eu vivi bem uma experiência dessa com meu filho. E, e ele falou exatamente isso. Nossa, eu ainda continuo, eu hoje com, eu diz até mesmo esses 26 anos da minha vida, ele voltou lá naquela criança dele, a única vez que ele viu a criança dele feliz. Mas os outros 26 anos, que hoje ele tem 28, ele vive o trauma, né? Sem ter esse conhecimento aqui, mas ele vive, e ele falou exatamente o que esse livro traz no próprio corpo, nos sentimentos dele. E aí eu me pergunto, existe a cura para trauma? E olha que interessante.
na sequência, olha o que ele traz de perguntas, né? Para que a gente possa refletir também. Um pouquinho antes, ele vem contando uma história, né, de uma pessoa que veio da guerra, né, um ex-combatente de guerra. Traz ali também na página 17, depois vocês podem até olhar no último parágrafo, ele traz um pouquinho sobre a lealdade visível de pai e filho, de como isso impacta também, né, quando a gente traz a transgeracionalidade, a gente trabalha com a constelação, e de como que a lealdade de Tom o impedia de viver a própria vida. Então, enquanto isso também, né, no que a gente trabalha, a importância das constelações no tratamento do trauma, porque a gente consegue, com a constelação, olhar para isso e dissolver esse trauma. E aí, em seguida, ele traz algumas perguntas, como experiências horrendas levam as pessoas a permanecerem irremediavelmente presas ao passado. O que que acontece na mente e no cérebro de certas pessoas que as mantém congeladas e confinadas num lugar aonde elas querem desesperadamente fugir? Ela quer fugir dali, ela não quer ficar ali. Mas o que que acontece com o cérebro e a mente? E aqui já é uma deixa também, que existe o cérebro e que existe a mente. Entende que aqui já são duas coisas diferentes? E que mais pra frente a gente vai ver também o que que é o cérebro, o que que é a mente, o que que ele está querendo dizer com isso. Mas aqui já tem uma diferenciação, né? Uma separação do que é cérebro e do que é mente. O que que acontece dentro desses dois que mantém as pessoas congeladas ali naquele lugar que elas querem, pular fora, que elas querem sair dali? Mas não sei, mas voltam. O que que faz? Porque, na verdade, elas nem saem. Então não tem nem como voltar porque elas não saem dali, elas ficam presas. Elas Sim, ficam mas, presas e ok, congeladas ali. ok. Mas ele depois, mais à frente, no capítulo 1, ele fala em pessoas que conseguem, aliás, ele até alude assim brevemente aos casos de mulheres que são abusadas, batidas, como é, que dizem, mulheres que sofrem abuso físico dos maridos e que conseguem sair e que ele fala numa cliente que teve que foi estrupada aos 16 anos, acabou por estar com não sei como é que se diz em português. Eu estou a ler o livro em inglês, ainda por cima, né? Então tenham paciência comigo. Uh, e, um, e que foi para um centro de recuperação, esteve, e acabou, quando saiu, acabou por voltar para relações tóxicas, etc. Teve que voltar uma segunda vez para. Porquê? Porque é que as mulheres que são abusadas fisicamente saem, oferecem-lhes maneiras de sair e acabam por voltar para o mesmo sítio, para o abusador, e eu estava a ler isso e apercebi-me de um dos meus preconceitos, que eu tinha conhecimento desse facto, mas não tinha conhecimento daquilo que ele trouxe neste capítulo. E quando eu falava nessas situações, ou pensava, ou comentava, era sempre com um pouco de julgamento. Ai, o que é que fará aquelas mulheres serem tão fracas? Elas gostam mais de apanhar do que estar sozinhas. Isto era o que se passava no meu interior, no meu julgamento. E ao ler o livro, eu pensei, estavas tão errada, tão errada. Na realidade, o que acontece é que elas perderam a imaginação, que é isso mesmo que ele fala, não é? Elas perderam a imaginação, a habilidade de sonhar, de visualizar uma nova vida que esteja separada dessas pessoas que as abusam.
E para mim foi assim, bastante importante ler isso agora desta maneira, porque tantas vezes nós temos tantos julgamentos connosco mesmos, mas com todos à nossa volta, não é? E isso foi muito, muito, porque para essas pessoas o medo daquilo que elas sabem que vai acontecer é menor do que o medo do que não se sabe que vai acontecer. É isso. E conforme ele foi aumentando, né, esses estudos que a gente vai vendo aqui logo no começo, é uma sequência de descobertas que ele vai fazendo através dos estudos, é, dele como médico, né, atuando no dia a dia. E até tem uma frase que ele traz assim: ele até conseguiria olhar para o filho, para as crianças, né, e ajudá-las a aprender a aceitar as frustrações, os desapontamentos, mas ele não acreditava que poderia ajudar os veteranos a readquirir uma capacidade de autocontrole que eles tinham perdido antes ali na guerra. E aí, o que que ele fez? Fala, Sueli. Sueli, fala primeiro. Pode? E aí ele traz, né, ele encontra na biblioteca lá de Harvard um artigo, né, Neuroses Traumáticas de Guerra, aonde esse psiquiatra, Abram, ele começa a descrever as observações que ele teve ali dos veteranos da Primeira Guerra. E ele relatou as mesmas coisas que ele estava vivenciando no atendimento que ele estava tendo com os clientes dele. E ele olhou o quê? Que depois da guerra, os seus pacientes eles foram dominados por uma sensação de inutilidade, que eles se tornaram alheios e silenciosos, quando antes eles tinham um comportamento normal. E isso a gente também vê naquele filme, no comportamento do pai, né, da filha que morreu. O quanto ele se excluiu também, e todo um histórico que aconteceu ali com ele. E a maioria dos filmes que a gente vê, que eram pessoas que vieram da guerra, como que eles ficam depois, quando eles voltam? Qual é o comportamento? Geralmente é uma pessoa mais quieta, mais na dela, não fala muito, não consegue ter uma conexão íntima e profunda. Então ele foi vendo que, ao mesmo tempo, eles iam desenvolvendo uma vigilância crônica em relação a ameaças. É como se eles precisassem ficar naquela hipervigilância o tempo todo. E ao mesmo tempo eles também são altamente sensíveis. E aí ele traz uma frase, né? O núcleo da neurose é uma fisioneurose, que não está só aqui, mas está no corpo, está no físico por inteiro. Está na mente, está no cérebro, está no corpo. Não está em um lugar só. E aí foi, ao mesmo tempo que ele viu que tinha uma carência de literaturas, né, falando a respeito do assunto, ele também arrumou ali um professor, eu vou ler conforme ele fala aqui, ó, que ele nos ensinara a sermos céticos quanto a compêndios. Só havia um compêndio real, ele dizia, os pacientes. Devemos confiar apenas no que pudéssemos aprender com ele, devíamos, em nossa experiência. Pode parecer muito simples, mas esse professor os estimulava a confiar no conhecimento adquirido na prática. Também nos advertia sobre a dificuldade desse processo, já que as pessoas são extremamente hábeis na arte do auto-engano e de obscurecer a verdade. E que ele ouvia sempre o professor dizer, né? As maiores fontes do sofrimento humano são as mentiras que nós contamos para nós mesmos. Então, quando a gente para refletir nisso, de que aqui os pacientes são as nossas pesquisas. Como que a gente pode usar esse trecho para quando nós estamos fazendo uma constelação? Qual o link que nós podemos fazer com isso? A fenomenologia, né? Isso, Se esvaziar de si e se ater ao fenômeno. isso. Porque se a questão está no outro, a resposta também está no outro. E aí eu não preciso me preocupar tanto em que resposta eu vou dar. Que frase eu preciso falar? Qual é o script que eu preciso seguir?
porque cada um vai ter o seu próprio script. E eu preciso ser só o caminho que essa pessoa vai colocar isso para fora. Percebem como tira um peso das nossas costas, como terapeutas, como consteladores, entender isso? E aí ele vem, né, que nem todo TEPT está na cabeça da pessoa, que pode ter uma base fisiológica e que os sintomas, eles têm origem na resposta de todo o corpo ao trato emocional. E a frase que ele traz, né? As maiores fontes de sofrimento humano são as mentiras que nós contamos para nós mesmos. E aí tem duas formas a gente poder olhar para isso. Quais são as mentiras que eu conto para mim? Quais são as verdades absolutas que eu conto para mim? Quais são as imagens mentais que eu continuo reforçando na minha vida? E como pode ser doloroso, como pode ser desafiador enfrentar a realidade. E que todo o nosso trabalho se volta para isso, para a gente olhar para a realidade da vida. Qual é a minha realidade da vida agora? Quando a gente faz um centramento, quando a gente fala de estar presente, de estar aqui, de ter uma atenção plena, é estar presente na vida agora. Como é olhar para essa minha vida agora? E depois ele traz o trauma, né? O trauma, ele pode ser resultante de algum mal que a pessoa sofreu, que decorra de algo que ela mesma fez, ou que ela sofreu. Então, ou ela fez, ou ela sofreu. Mas que quase sempre dificulta na criação de uma intimidade. E aí volta naquela pergunta dele, né? Por que que a pessoa é difícil? Porque é difícil da pessoa. Ele traz essas perguntas, ó. Como reaprender a confiar em si mesmo? Como reaprender a confiar numa outra pessoa? Como que eu posso conseguir me entregar num relacionamento íntimo depois de ter sido brutalmente violentada? Como que eu posso lidar com a vergonha? A vergonha por ter sofrido algo, a vergonha por ter feito algo. E que muitas vezes, para não lidar com essa vergonha, eu preciso deixar lá quietinho. É melhor eu não olhar, é melhor eu não ver, é melhor eu não mexer, do que eu ter que lidar com essa vergonha. E uma vergonha que muitas vezes impede a pessoa de prosseguir, de viver a vida, de como a Sueli mostrou, né? Ficar pela metade. Porque aquela metade que me faz, que me traz vergonha, que, ai, eu não sei o que que eu vou fazer com isso, é melhor eu não mexer na minha, não. Melhor eu não olhar para aquilo. E aí ele vem trazendo, né, um pouco desse, que a Anabela trouxe, das vítimas de abuso infantil, né, que a maioria experimentava uma torturante vergonha de tudo o que fez para continuar a viver e a manter uma ligação com quem abusou dela. Olha a profundidade dessa frase. Vítimas de abuso sexual infantil, a maioria experimentava uma torturante vergonha de tudo que fez para continuar. Não é abuso sexual, é abuso infantil. E aí inclui tudo, né? A torturante vergonha de tudo o que fez para continuar a viver e manter uma ligação com quem abusou dela. Sobretudo quando o abusador era alguém próximo, como tantas vezes acontece. E o resultado pode ser por parte de quem sofreu o abuso uma dúvida quanto ao seu papel. Será que eu fui uma vítima ou eu fui um participante voluntário? Olha a profundidade dessa fala e de como isso pode impactar
uma vida de uma pessoa. Que ele traz ali, ó. Ela acaba embaralhando a diferença entre amor e terror, dor e prazer. E aí, tudo aquilo que eu tenho que ter prazer na vida, ela vem acompanhada de dor. Nossa, minha vida não consegue ser. É gostoso, mas é uma perreia, eu não consigo fazer, é uma luta. Porque se embaralha a dor e o prazer junto, o amor e o terror. E isso vai para todas as áreas da vida depois. Ele vem continuando, né, da paralisia emocional, da dificuldade, muitas vezes que a pessoa tem dessa criação de intimidade, também está no sentir. Então é melhor eu ficar apática do que eu mergulhar nessas emoções, porque eu não sei como que eu vou poder lidar com aquilo. E ele traz o caso de uma pessoa, né, que ele não se sentia, ele tinha essa paralisia emocional. E olha que interessante, a via de escape dele era o quê? Aliviar essa sensação de falta de propósito era o envolvimento intenso num determinado projeto, que é os workaholics da vida, né? Se aprofunda ali no trabalho, se aprofunda em algo, e enquanto tá ali naquele vucu, 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 ele consegue. Mas aí, como nesse caso aqui, ele era um advogado. Aí ele gostava de estar ali naquele processo. Quando ele ganhava o processo, ele não conseguia nem comemorar. Ele fingia estar satisfeito. E quando ele perdia, ele, ó, era como se tivesse percebido uma derrota iminente. E mesmo ele sendo um advogado muito competente, ele sempre se sentia flutuando no espaço sem objetivo e sem direção. E aí, o que ele fazia? Voltava os pesadelos dele, ele voltou para a bebida, ele voltou para a droga, ele voltou. Por quê? Porque ele não queria encarar os demônios dele. Ele ainda fala aqui, né? Não queria encarar os meus demônios. Ele não tinha pertencimento. Exatamente. E se eu não tenho pertencimento, eu não tenho nem como saber qual é o meu lugar. Entende? Se eu não pertenço, se eu não me sinto pertencente, não dá nem para mim saber aonde que é o meu lugar. Porque primeiro eu preciso pertencer. Ah, cheguei no grupo. Agora, aonde que eu me coloco aqui? É como se a gente fosse entrar numa sala de aula da escola. Eu vou escolher a carteira que eu vou ficar. Aquela carteira vai ser o meu lugar. Beleza. Só que se eu não acesso nem a sala, como que eu vou achar meu lugar? Se eu não posso pertencer né, àquela classe, como que eu vou achar minha carteira? Então, realmente vai ficando, é, é, vai virando essa bola de neve, né, gente? Vai virando essa bola de neve. Aqui, ó, né, quando ele falou, a única válvula de escape é mergulhar em algum processo. Então, uma paralisia emocional que é causada pelo trauma. E cada pessoa vai reagir de uma forma nessa paralisia emocional. E aí depois ele traz, né, sobre a imaginação, de como a imaginação ela realmente é fundamental para a nossa vida. E conforme ele vai trazendo o relato, né, das pessoas que ele foi abordando, ele trouxe assim, ó, nós descobrimos que as pessoas traumatizadas têm a tendência de projetar os seus traumas em tudo o que a cerca. E têm dificuldade de decifrar o que ocorre à sua volta. É como se a pessoa só visse o trauma na frente. E ele fala, ó, nós descobrimos que o trauma afeta a imaginação. E no estudo que eles fizeram, eles perceberam, né, que teve dois tipos. Um, que eram homens que não viram nada nas manchas que tinham, eles tinham perdido a capacidade de deixar a mancha. Ah, isso aqui é interessante. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui. A organização da percepção. O ser humano, ele é um produtor de significados. E nós tentamos criar algum tipo de imagem ou história com base nessas manchas. Assim, quando nós estamos deitadas num parque,
Quem já fez isso? Um dia de verão, ou às vezes está viajando, e às vezes até para distrair criança, né? Vamos olhar para as nuvens? Aquela nuvem parece um cachorro, aquela nuvem parece não sei o quê, e a gente vai imaginando o que é cada uma daquelas nuvens que vão se movimentando. E o que as pessoas imaginam como base nessas manchas pode nos informar muito sobre o funcionamento da sua mente. E no experimento que ele fez, ele trouxe duas situações ali, em como o trauma afetou, né, a mente de cada um deles lá. Uma em que quando os homens viram aquelas manchas, eles tinham perdido a capacidade de deixar a mente correr solta. Não consigo mais imaginar. É como se a minha criatividade fosse bloqueada. E eu posso olhar para a nuvem e é só uma nuvem. E outros que não mostravam a flexibilidade mental, que é a marca da imaginação. Eles continuavam fechados e olha que interessante, tocando na mesma tecla. E passa um processo, e passa outro processo, e passa outro processo, e a pessoa continua tocando na mesma tecla. E aí é para a gente olhar, né? Qual é a história que você conta da sua história? Será que eu continuo o tempo todo na mesma tecla? Batendo no mesmo lugar? O que que me faz continuar presa nesse lugar? O que que eu preciso sair, preciso fazer para sair dessa tecla? Quando eu decido sair daí? Fala, Sueli. Muitas vezes, Marisa, o que eu percebo nos meus clientes e até em mim mesmo é que dá um passo, mas não consegue atualizar o software. Você fica contando, por isso você fica na mesma tecla. Aquilo já passou, mas você ainda tem algo, né? Você não atualizou. Uhum. É como um computador que você precisa levar, ou você mesmo atualiza seu celular. Eu acho que esse momento é o momento de atualizar, de olhar para trás e dizer, isso já passou. Mas claro que isso é processo, não tem essa magia, né? Mas Oh, o que precisa é esse trabalho, né? é. Aí é a presença mesmo. É o É estado de presença, da atenção plena. É o pertencimento, aonde você, onde Isso. você pertence, a quem você pertence, qual é o seu lugar no mundo, e estar no presente. Esse presente aqui, desse presente aqui, eu posso ir atualizando aquele passado, e talvez pintando de outras cores, né? Não sei. Isso. É E para isso a tão. gente vai precisar dessa imaginação, a gente vai precisar dessa criatividade, né? Por quê? Igual ele traz aqui no finalzinho da página 25, né? Quando nós. Ele traz a imaginação como fundamental para a qualidade de vida e que tudo que torna a vida mais interessante, porque ela nos dá a oportunidade de contemplar novas possibilidades. Se eu não vejo novas possibilidades, se eu não vejo opções, como que eu vou exercer o meu poder de, de, de livre-arbítrio, o poder de escolha, se eu nem tenho opção? Então, essa imaginação, ela vai trazendo isso. E ela ainda traz aqui, é uma alavanca fundamental para fazer com que esperanças se tornem realidade. E que acionar a criatividade alivia o tédio, realça os prazeres e enriquece os relacionamentos mais próximos. E aí, quando a gente fala sobre isso, é, a gente poderia refletir como terapeutas também, né? Que ele fala aqui, ó, sem imaginação não há esperança, nenhuma possibilidade de antever um futuro melhor, nenhum lugar para onde ir, nenhuma meta para alcançar. Agora, como que terapeutas e consteladoras, a gente pode começar, não avaliar, mas começar a observar como que está essa parte da criatividade e da imaginação dos nossos clientes quando nós vamos fazer uma constelação. E talvez até começar a identificar alguns possíveis bloqueios.
Eu tive um cliente que ele me disse que ele não tinha imaginação, ele não imaginava nada. Ele não faz uma visualização, ele me disse. Eu ainda não conhecia nada sobre trauma, agora eu estou linkando com o que ele trouxe. Sim. Tem algum tempo que eu o atendi. Sabia muito pouco de trauma, inclusive não tinha nem visto isso de imaginação, não tinha linkado. E ele falou para mim: eu não tenho imaginação, eu não visualizo. Eu vou fazer aquela meditação inicial, mesmo com meus clientes que não vão constelar, eu gosto de trazer para o presente. Ele disse: eu não consigo, Sueli, eu não faço isso. Você vê? Existe algo ali que está travando. Porque a imaginação é uma reação natural do corpo, natural da mente, né? E Natural. você Se não falou, faz, tem um bloqueio, é, né? E aí, como que a gente pode? Fala, Hilda. Abriu. Abriu e fechou. Isso. Abriu. Uhum. Tá. Não, a Sueli falando isso ali, lembrei de uma pessoa essa semana que eu atendi, a semana passada, e aí a mesma coisa, ela falou assim, eu não consigo, eu tenho uma dificuldade nessa questão de relaxar, de meditar, de imaginar, não imagino nada. Ela falou assim, e ela, daí conversando com ela tal, o pai dela levou um tiro no assalto, ela tinha 11 anos, levou um tiro na cabeça e tal, ficou cadeirante, e ela fala assim que não, que ela já superou tudo isso. Olha a negação das coisas, né? E aí, falando a questão da imaginação, que interessante. Eu também, primeira vez que estou vendo sobre trauma, e eu acho que vai ser super legal mesmo a gente conseguir, na real, né, nos atendimentos, conseguir associar, porque tudo a ver isso que a Sueli falou com uma pessoa que, por acaso, eu trabalhei semana passada. Muito legal. É. E sabe uma das formas da gente fazer isso também? Mesmo antes da visualização e de tudo, na hora que a gente está conversando com a pessoa, é nós utilizarmos de perguntas. Perguntas como, né, a pessoa traz a questão, ok, e o que de pior pode acontecer se tal situação acontecer? Ali você já está abrindo, sabe? Vamos, né? O que de pior pode acontecer? E por que essa pergunta às vezes é bom fazer primeiro? Porque o ruim parece que brota, né? É mais fácil a pessoa falar o que ela não quer do que o que ela quer. eu uso muito essa pergunta, Isso. gosto demais dela. E em seguida, uma outra. O que você espera da sua constelação? Como que você, quando você sair, quando acabar a sua constelação, como que você quer se sentir? E muitas vezes, nessa pergunta, a pessoa trava. Como assim? Eu posso escolher me sentir diferente do que eu estou sentindo agora? Será que isso realmente é possível? Mas, ao mesmo tempo, percebe que começa a ver, poxa, tem possibilidades. Não precisa continuar desse jeito, pode ser diferente. E ali você começa a olhar onde que está essas travas da pessoa. Estou muito no negativo, preciso ir para o positivo, preciso olhar para a vida com que óculos, com que lente que eu vou olhar para a vida. Que eu estou olhando, será que eu preciso trocar essa lente? Preciso melhorar um pouco dessa lente? E aí ele traz, que é o que aconteceu hoje, do começo, que é um pouquinho sobre o pertencimento. Lá na página 26 e 27, quando ele traz lá o trauma como prisão. E ali me mostrou muito a respeito do pertencimento, de criação de grupos de pessoas quando tem o mesmo interesse. Como assim? A quase dois. Nossa, a gente tem um grupo, a gente tá aqui, tá todo mundo falando. E quem não tá? Como que se sente quando não tá? E que foi o que aconteceu. Muitas vezes, para ele tratar o povo, ele arrumava até davam até para ele o uniforme, para que ele realmente estivesse ali. E ele ainda falou assim, ó, é, em retrospecto, aquele gesto revelou parte do problema. Ou você estava dentro ou estava fora. Ou você pertencia à unidade ou você não era ninguém.
Depois do trauma, o mundo se divide nitidamente entre quem sabe e quem não sabe. Quem estava na fase 2 e quem não estava na fase 2. Então, se eu tenho um trauma ali de pertencimento, uau, peraí. As pessoas que não vivenciaram a experiência traumática não são dignas de confiança, pois não são capazes de compreendê-la. Infelizmente, essa exclusão muitas vezes abrange cônjuges, filhos e colegas de trabalho. Então, imagina uma pessoa que passou por um trauma, ninguém me entende, ninguém me compreende, eu estou sozinho. Ninguém passou por isso, sou só eu. E aí mostra a falta de conexão, de intimidade que um tinha com o filho, que tinha com a esposa, que tinha com a vida em si. Cara, Exclusão, né? a própria exclusão. A própria exclusão. E ele termina essa página 27, né? A situação traumática podia ter acontecido 10 ou mais de 40 anos antes. Não importava. Eles não conseguiam transpor o fosso entre as experiências de guerra e da vida atual. Aquilo que lhes causava tanto sofrimento era também a única coisa que fazia sentido para eles. Eles só sentiam plenamente vivos ao revisitar o passado traumático. E aí entra essa frase de novo: qual a história que você conta da sua história? Muitas vezes, quando nós estamos falando da nossa realidade, a gente fala de uma forma murcha. Mas quando eu vou contar do que aconteceu comigo, do meu problema que teve, porque aconteceu isso, porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez aquilo, parece que aquilo me dá vida. E meu tom de voz aumenta porque você não sabe o que aconteceu comigo. Porque comigo foi assim, e aí eu conto aquela história como se aquela coisa fosse a melhor coisa da vida. Tem até uma certa disputa, uma competição de quem conta o caso mais dramático, quem Uhum. sentiu mais dor, quem sofreu mais. Não, Sueli, Tem, a minha dor é maior que a sua, e nem vem querer contar, e nem vem é, querer ficar no meu lugar. Não, porque você não sabe. Mas eu tive câncer, eu tive isso. Ah, não, mas eu tive câncer, eu tive isso e aquilo, entendeu? A minha conta. E existe, a gente vê isso na realidade. Então, qual é a história? O que que eu conto da minha história? E isso que eu conto da minha história, na verdade, eu estou fazendo o quê? Eu estou intensificando isso. Eu estou intensificando isso na minha mente, né, no meu cérebro, no meu corpo. E aí olhar mesmo, além de qual é a história que eu conto da minha história, o que eu conto? como eu conto? Como eu conto? E como isso afeta o meu corpo? Poxa, parece que quando eu estou falando da minha vida hoje, eu tô aqui fraquinha, procrastinando. Ah, parece que eu tô cansada, parece que eu tô. Mas quando eu volto lá no passado e eu vou falar alguma coisa trágica, meu Deus, isso me dá uma vida. Ó, chega, meus olhos brilham de falar daquilo. Aonde você tá? Aonde você tá presa? E que era o que acontecia com eles. Quando juntou o grupo a ficar falando das guerras, meu Deus, os homens se acharam. Reviveram todo mundo, ficou todo mundo vivo. Mas a encarar a realidade da vida do agora, eles se murchavam. Eles procrastinavam, eles ficavam irritados, ficavam com raiva. Então, para que a gente possa perceber isso, né? A gente sabe que a guerra hoje não é a única tragédia que arruína as vidas. A gente tem milhares de coisas que podem acontecer e trazer traumas para a vida. Eu vou trazer só uma coisa que eu achei tão interessante que eu assisti hoje, essa semana, num vídeo do Gabor, que ele trata, né, um dos mestres hoje do trauma, que quando crianças. E hoje, eu até comentei isso com uma pessoa hoje, que eu vivi assim e eu criei os meus filhos assim. Que ele fala do comportamento. Quando criança, os pais, o foco é o comportamento. A criança vai para a escola, até nota de comportamento ela tem. E aí dela, se ela não se comportar conforme o grupo que ela tiver. Ela pode ser exclusa, e é muita coisa que pode acontecer.
E que como olhar para a criança pelo viés do comportamento traz inúmeros traumas. E que os pais, eles precisariam estar olhando para o desenvolvimento dessa criança e não o comportamento. Porque o comportamento em si, ele é só a pontinha do iceberg de algo que está acontecendo lá no profundo. O comportamento é só a reação daquele desenvolvimento que não está sendo visto. O comportamento é o grito, olhe para mim. Isso. É o pedido de socorro. E aí ela Exato. pede socorro e o que que ela ganha? Repressão, Punição. punição. Fala, Lívia. E o comportamento também ele é de acordo com a regra, né? Existe a regra. Então tem que ser assim. Nem sempre é sobre um pedido de socorro. Às vezes é uma criança criativa, mas não pode. Não pode fazer isso. Não pode tentar uma coisa diferente. Não pode, né? Então, assim, é exatamente isso. Você vai, mesmo que ela não esteja trazendo aquele comportamento a partir de um trauma, ela é traumatizada por aquilo. Ela fala, não pode, você não pode ser criativo, você não pode pensar diferente, você não pode dar uma resposta diferente do que é esperado de você. Você tem que saber o que é esperado de você. Isso. E eu ia E falar entrar mais, dentro da caixinha. posso falar mais um outro negócio? Desculpa, Fala. se for, quer falar disso antes? Que eu ia mudar um pouquinho. Não, pode falar, pode falar. O meu marido está fazendo um trabalho, né, sobre o Rio Grande do Sul, e aí ele estava falando que as pessoas foram entrevistadas, né, daquela cidade de Mussum, que foi atingida pela chuva três vezes, e além disso ela teve antes da chuva, ou entre uma chuva e outra, teve uma chuva um vendaval que destelhou todas as casas, enfim. E aí a entrevista era tipo, e aí, como é que tá, né? Era uma coisa mais até prática, né? Até mais sobre infraestrutura. E aí ele falou assim, as pessoas falam muito do sentimento, né? Como que elas estão se sentindo. E aí eu até falei com ele, eu falei assim, o livro que eu tô lendo é sobre isso, mas eu não sei o quanto que o Brasil pesquisa e explora e apoia, né, esses eventos traumáticos, essas questões traumáticas, né? Claro que eu sei que existe um apoio ali do SUS e tal, mas o quanto que existe uma pesquisa, né? Porque a gente vê sempre, os livros que a gente geralmente vê são as pesquisas, os Estados Unidos tem isso, isso e isso, né? Aqui a Europa tem isso, isso e isso. E, e esse evento do Rio Grande do Sul, ele é muito traumático, ele é muito sério. A pessoa falando assim, a minha filha morreu em janeiro, em setembro eu perco a minha casa, e na chuva seguinte eu perco o túmulo da minha filha, o corpo da minha filha, porque o cemitério também foi atingido. Então, assim, vai virando uma bola de neve, né? Vai virando uma bola de neve de retraumatização, e talvez seja até o que ele estava falando aqui, né? Da pessoa começar a repetir aquele sentimento, né? Agora eu tô sozinha. Agora não tenho casa, eu tô sozinha. Agora eu não tenho nem mais nem o corpo. Agora eu tô mais sozinha ainda, né? Então, assim, eu achei isso bem, bem forte, bem, bem importante. Posso só dizer uma coisinha sobre isso, Simone, e depois você fala. Posso? Então, aí deve existir, como existe em Portugal, a filosofia de que tudo aquilo que é feito no estrangeiro é melhor. E então não se dá tanto valor àquilo que é feito dentro do próprio país. Em Portugal existem grandes médicos, grandes pessoas, e aí no Brasil existem com certeza também. Aliás, como estrangeira, né? Quando a Cristina começou a falar e a mostrar as coisas, e ela fez uma live que ela fez, ou um programa qualquer que ela fez sobre isso, que ela mostrou muitas das, um, das ferramentas que puseram, o Conselho de Psicólogos, etc., os movimentos que fizeram, muitos psicólogos se voluntarizaram para ir e fazer e ajudar e não sei o quê. Eu fiquei impressionada.
Eu disse, olha que bom, que maravilha, que todos eles estão... Pronto, que há tanta gente a tentar fazer tanta coisa boa, mas às vezes pode ser que fique, como digo, essa impressão de que aquilo que se faz aqui não é tão bom como aquilo que vem do estrangeiro. E pode até haver estudos, mas que não sejam tão acolhidos como aqueles que vêm do estrangeiro. Só uma dica aqui de. Chamamos de síndrome do vira-lata. Ah, Comumente é? chamada de síndrome do vira-lata. Ok. E quem é o vira-lata? O brasileiro que não gosta do que vem daí? O vira-lata é aquele cachorro que não tem raça, Não né? tem Então é o raça, é. vira-lata. Então fica essa síndrome de tipo, o do outro, do estrangeiro é sempre melhor. A gente é o vira-lata, né? É a Ah, síndrome do vira-lata. sim. Ok, pronto. Simone, pode falar. Obrigada. Não, eu ia pegar um gancho da questão do comportamento, né, e do desenvolvimento. Hoje a minha filha chegou da escola com a amiguinha para estudar. E eu estava no processo de fazer atendimento e me preparar, e assim, né, eu trabalho em casa, então é meu ambiente, e eu estava trabalhando. Aí a minha filha chegou bem no meu ouvido e falou assim: mãe, eu preciso da sua ajuda. Aí eu falei assim: tá, o que que é com a Gabi? Aí eu falei assim: ai, Júlia, mas eu tenho que fazer, mãe, mas está acontecendo uma situação. Aí eu falei assim: tá, me fala rapidinho. Ela está de recuperação na escola, né? Aliás, deixa eu só fechar aqui. Ela está de recuperação na escola, passou o primeiro semestre muito mal. Ela teve muitas dificuldades com bullying, né? E ela estava querendo sair da escola. E aí, conversando com a Júlia, que é minha filha, a Júlia, não, vamos enfrentar isso juntos, a gente está junto, fica aqui, porque se você mudar, você só vai mudar de ambiente, mas você vai levar isso contigo. E aí vem aquela questão, né, dos profissionais, né, o quanto que nós estamos preparados, né, o que a gente também já falou isso, né, a gente vendo essa questão de trauma, né, o psicanalista chegou e falou para ela, se você continuar desta forma, você vai repetir de ano. Então, e isso aconteceu com meu filho, né? A psicóloga, na época que ele estava no primeiro ano, falou exatamente isso. Se você continuar desta forma, você vai repetir de ano. Então, o que está olhando? Né? O comportamento e tem uma retraumatização. Uhum. Por quê? Não está olhando para o desenvolvimento, porque ela é uma adolescente, está com 15 anos, está perdida, ela não sabe para onde ir, porque tem muita informação do nono ano para o primeiro ano, é uma quebra, né? De muita sobrecarga hoje na escola. E aí é exatamente isso, da retraumatização, o olhar para o comportamento, não para o desenvolvimento, e o quanto que nós profissionais precisamos nos preparar porque senão a gente não ajuda, né? Uhum. E aí depois ela conversando com a psicóloga, aí a psicóloga falando assim, olha, seu pai está ajudando, sua mãe está ajudando, eu estou ajudando, a psicopedagoga está ajudando, mas o que você está fazendo? Então, na verdade, ela precisa de uma ajuda nesse processo. E aí Então, entra aquilo como consteladoras, né? Que a gente aprendeu bastante, de você validar a dor. é, Você validar aquela falta, você validar aquilo que a criança, aí no caso ainda é uma criança, né? Que não está uhum, sendo validada na sua dor, naquilo que realmente está angustiando, porque igual a Zuni falou, o comportamento é só pedido de socorro, é só o que está por fora, né? O que sai para o mundo, mas o que está ali por dentro que ainda não foi visto, é. que ainda não foi considerado, que ainda não foi validado, que ainda não foi dado um lugar para aquilo. E interessante que ela falou, eu tô com medo. Ela verbalizou, eu estou com medo. Né? Então, é exatamente isso, né, que você está falando, Marisa, é validar o que ela está sentindo, né? Uhum. Porque no final das contas, muito da criança é porque ela precisa ser vista na essência, ser vista aquilo que está causando a dor, ser vista, entendeu? O que que tá ali, o que que ela está precisando de verdade? É como uma criança que está fazendo birra. É, A gente adulto que faz birra,
Tem uma dor ali atrás. Eu não preciso ficar olhando para a birra e fica quieto, faz assim, faz assim. Não. Quando eu vou lá na causa da birra, acaba. Não tem por que mais ter birra. Não tem mais serventia aquilo. Aliás, o próprio autor fala isso no livro, que quando ele começou, e quando apareceram o primeiro caso, não é? Que apareceu aquele soldado que estava a causar aquele rebuliço todo lá fora no hall de Sim. entrada e não sei o quê, e todos eles diziam, isto é esquizofrenia, isto é aquilo, é aquilo outro, e que depois ele se deparou que na realidade talvez nem fosse, não é? E foi daí que ele começou a pensar. Então o que nós necessitamos realmente é que existam pessoas, psicólogos e não psicólogos, mas pessoas que tragam para a consciência humana essa nova maneira de olhar. E vou mais longe só um pouquinho, mas eu, como professora de educação especial, que, portanto, para crianças com dificuldades de aprendizagem, com problemas emocionais, etc., a maioria da minha educação que eu dava era precisamente isso, dar, ensinar estratégias de como os alunos podiam aprender a sobreviver no sistema escolar. Porque ir à escola não é aprender. Hoje em dia já não é necessário uma professora estar lá para ensinar os alunos. Ir à escola é ir aprender as regras de comportamento de uma sociedade. E eu dizia a tantos, muitas vezes, vocês vão sempre para a universidade, porque nem que seja para a universidade mais baixa, não precisam de ir para Harvard ou nada disso, mas é preciso poderem provar que conseguiram sobreviver num sistema escolar por 4 anos. Mas há muitas crianças que têm muita, muita, muita dificuldade e nós realmente, e eu todos os dias, cada vez que vou lendo, aprendo sempre uma coisa nova que eu digo, ai, eu fiz isto com esta criança assim, sim, eu não devia ter feito. Mas eu não sabia na altura, não é? Mas então, o que importa é que não há pessoas como nós envolvidas em processos como este, estamos a trazer para o mundo esta energia de descoberta e de querermos aprender a fazer melhor. E isso é o que nós temos que nos agarrar a essa ideia, não é? É isso aí. Fala, Mônica. Ainda entrando um pouco no assunto da Simone, que hoje nós ainda temos a parte digital, online, né? Porque antes a gente ia para a escola, terminava a aula, aquilo terminava. Hoje não mais, né? Então, a amiga, né, a amiguinha da filha da Simone, ela, ela, ela tem que olhar para isso também, porque não é só o período de escola, aí tem as redes sociais, o WhatsApp, e, e existem sim as crianças, os adolescentes que são muito maldosos, né? E quando percebe o ponto, vai. Então, 24 horas tá sendo bombardeada com tudo, com informação, com crítica, com tudo, né? Autoafirmação. Então, sim, novo de se olhar, né? Tudo muito novo. É isso mesmo. E aí ele termina esse primeiro capítulo, trazendo algumas novas compreensões que ele foi tendo, né, lá em meados de 1990, onde novas técnicas de obtenção de imagens cerebrais foram feitas e importantes para poder compreender a extensão do dano e orientar na formulação de meios de cura, onde houve entendimento que as experiências elas afetam as nossas sensações mais íntimas e a nossa realização com a realidade física, e que o trauma não é só o que ocorreu, mas também a marca que essa experiência deixou na mente, no cérebro, no corpo e em como o organismo consegue sobreviver ao presente. Que o trauma ele provoca uma reorganização fundamental no processo do cérebro e da mente para administrarem as percepções. Modifica o modo como pensamos, o que pensamos e a própria capacidade de pensar.
e que ajudar as vítimas a falar sobre o trauma não basta, porque os seus corpos, eles continuam hipervigilantes, preparados para ser agredidos ou violados a cada momento. Então, de integrar, né, também mente, corpo, fazer tudo isso junto. Houve uma compreensão, né, do trauma que nos levou a encarar de um modo não só a estrutura da mente, mas também os processos pelos quais ela se cura. Então, trazendo ali a pergunta que acho que a Hilda que fez, né? Será que tem cura o trauma? Alguém que não foi a Hilda, alguém que trouxe, que perguntou. Então, será que tem cura? A Anabela. resposta é isso, né? Para a gente levar a esse estágio. E no final, que para que ocorra uma mudança real, o corpo ele precisa aprender que o perigo já passou e viver na realidade, no momento atual. E que, como ele trouxe, né, com todos os casos que ele vem trazendo, que muitas vezes encarar a realidade é até mais dolorido e mais desafiador. E no próximo encontro, a gente vai começar sobre as revoluções no modo de ver a mente e o cérebro. E nós vamos ali até o final da primeira parte desse livro. Muito bom. Alguém quer trazer mais alguma coisa? Desculpe, Marisa, desculpa. Eu agora estou confusa, porque eu Hum, pensei que hoje ia ser só o capítulo 1 uhum. e agora estou a ver que também incluía o capítulo 2. Não, foi até o capítulo 1, até a página 30. Ok, então era o que eu tinha pensado. Ok. Isso. Porque depois você falou em algumas coisas do capítulo 2, eu também É. falei, porque entretanto eu li. Está certo. Ok. Só queria Uhum. entender isso. Como digo, eu Agora tenho. foi só uma chamadinha para os próximos Ah, sim, capítulos. ok. Para atiçar a curiosidade. Então no capítulo 2 eu Sabe já igual sei. quando vai passar para novela, quando você está assistindo a novela ou uma série, que no finalzinho mostra assim as cenas do próximo capítulo para você, ai meu Deus, eu preciso assistir esse capítulo novo. Isso. Fala, Blásia. Primeiro, parabéns, Marisa, pela exposição, pela riqueza, pela explicação. E aí eu pergunto, o próximo encontro é 31 a 50? Página 71 a 50? Então o Tem capítulo data? 2. Tem data já? 31 a 50. A Lívia me mandou umas datas, né? Eu vou colocar depois, porque o próximo encontro eu acredito que vai ser para. Deixa eu já pegar. Era bom parar de gravar para a gente ver os assuntos internos. Sim, obrigado, Su! Beijo todas, quem vai assistir depois, né? Ok.